Olá, eu me chamo Ziel Machado, eu sou parte da equipe pastoral da Igreja Metodista Livre, no bairro da Saúde, em São Paulo, e nós estamos gravando esses vídeos como recursos devocionais para o seu tempo de culto a Deus, culto familiar, culto pessoal, e esperamos que esse recurso possa ajudá-lo a manter essa proximidade com o Senhor no seu tempo pessoal de adoração. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema para mim muito especial. E o tema que eu vou colocar hoje para vocês é uma visita especial. Deixa eu começar contando uma história para vocês. No início do meu ministério entre estudantes aqui em São Paulo, eu era bem jovem e eu fui então colocado numa função de muita responsabilidade e por causa da minha pouca idade e experiência, me foi designado um mentor. Esse mentor se tornou um grande amigo. Bill McConnell era o seu nome. E o Billzinho, como nós chamávamos na intimidade, me acompanhava diariamente nas minhas tarefas ministeriais, me ajudando a pensar, a avaliar questões difíceis, a buscar direção de Deus para algumas decisões. O fato foi que nós nos tornamos muito amigos e eu fiquei muito agradecido a Deus pela sua presença na minha vida. Passou o tempo e o Bill teve que retornar com a sua família para os Estados Unidos. Mantivemos contato, porque nós trabalhávamos na mesma organização em países diferentes. Quando ele cumpriu os 70 anos de idade, os amigos em comuns bolaram uma festa especial para o Bill. Então eles me convidaram, sem que o Bill soubesse, para que eu fosse até os Estados Unidos, porque eu seria o presente desses amigos no aniversário de 70 anos do Bill. Então era um período de muito frio nos Estados Unidos naquela época, e eu fiquei do lado de fora da casa escondido enquanto o Bill se aproximava com a família. Ele chegou, colocaram o Bill num salão especial e me chamaram então para dentro da casa. E dentro da casa havia uma caixa enorme. Eu entrei nessa caixa, essa caixa tinha um laço de fita e era uma caixa de presente do aniversário do Bill. E eu fiquei lá escondido na caixa até o momento que trouxeram o Bill com a sua família para a sala da festa e disseram para ele: Bill, o seu presente está nessa caixa. Ele fez muitas expressões porque a caixa era enorme e à medida que ele foi desfazendo o laço e a caixa foi abrindo, quando ele abriu uma parte suficiente da caixa, eu saltei de dentro da caixa. E quando eu saltei de dentro da caixa, ele pulou no meu pescoço, me abraçou tão forte, eu fiquei preocupado que ele pudesse sofrer um ataque cardíaco, porque foi um abraço muito forte e muito longo. Então eu fui o presente de aniversário de 70 anos do Bill. E foi muito legal o tempo que nós passamos juntos ali. E eu nunca podia imaginar que uma visita no dia especial de aniversário do meu amigo pudesse ser uma coisa tão fenomenal assim. E eu quero contar para vocês um pouco dessa visita especial também no contexto da Bíblia. O apóstolo Paulo descreve isso na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículos 5 a 7. Ele conta de uma visita muito especial que ele recebeu num tempo muito difícil que ele estava passando. Deixa eu ler para vocês esse texto, na carta de 2 Coríntios, capítulo 7, versículos de 5 a 7. Diz assim: Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. O apóstolo Paulo descreve essa situação difícil que ele passou na Macedônia. O texto diz que ele não tinha nenhum tipo de alívio. Pelo contrário, que ele havia sido atribulado em toda a situação. Fala que ele teve lutas por fora, fala que ele teve temores por dentro. Pressão, tribulação, lutas, temores.
E o texto descreve que ele ficou abatido. Foi um momento, de fato, muito difícil. Mas ele diz que Deus que consola, o consolou. E o consolou com a chegada de Tito. Mas não somente com a chegada de Tito. Deus o consolou também pelas notícias que Tito trouxe para ele. Tito falou da saudade que os irmãos em Corinto tinham dele, falou do pranto, do zelo, do cuidado, e Paulo se sentiu então consolado por essas boas notícias que ele havia recebido por meio de Tito. Ele diz que no final, esse consolo dado por Deus pela chegada de Tito e pelas boas notícias que ele havia recebido, aumentou a sua alegria. Então, o texto começa com uma descrição de um momento muito difícil, de um momento muito tenso, mas termina com uma grande alegria pela chegada do amigo Tito. Nós também estamos vivendo períodos difíceis. Esses momentos de isolamento social pode, nessa altura do campeonato, trazer para vocês tristeza, abatimento, lutas especiais, temores. Como então nós podemos vivenciar essa experiência? Paulo conheceu esses momentos difíceis de privação, de abatimento, e ele nos diz que Deus se importa com esses momentos, que Deus vê esses momentos, que Deus providencia consolo nesses momentos. Mas a forma como Deus consolou a Paulo também é uma forma surpreendente. Nós poderíamos imaginar que Deus iria consolar Paulo com a chegada de um anjo, ou com um revestimento especial do Espírito Santo, com alguma coisa fenomenal. Mas Deus consola Paulo por meio de uma visita amiga, por meio das boas notícias e por meio de expressões de afeto e consideração que a igreja de Corinto tinha em relação a ele, expressando saudade, pranto, zelo, cuidado. Paulo poderia ter dito: Deus que consola os abatidos, me consolou com um revestimento especial do Espírito Santo. Afinal, ele já tinha ido até o terceiro céu, não é isso? Mas ele reconhece que o consolo de Deus chegou por meio de uma visita, por meio de informações especiais. Será que você já, alguma vez, pôde reconhecer o consolo de Deus por meio de coisas tão simples e triviais? Por meio de uma visita, por meio de informações? Será que você já pensou que você pode ser um instrumento de consolo, do consolo de Deus, para aqueles que se encontram abatidos, simplesmente por uma visita, por compartilhar notícias, por expressar cuidado, zelo e atenção? Então, Paulo reconheceu que por meio de uma visita, mensagens, coisas simples, Deus também expressa o seu cuidado por meio de nós. Às vezes nós estamos tão preocupados em ver, ou querer ver Deus em coisas fenomenais, mas Deus, por meio de coisas simples, também expressa o seu cuidado e o seu consolo para cada um de nós. Esse é o desafio. Nós podemos ser instrumentos de Deus para o consolo de outras pessoas por meio de visitas, nesse caso especial, não visitas físicas, mas visitas virtuais, uma mensagem, um e-mail, o telefone, um gesto de afeto. Podemos, por meio disso, expressar esse consolo de Deus, ser um instrumento de Deus para o consolo de outros. E também podemos receber o consolo de Deus por meio dessas coisas tão simples, tão cotidianas, tão corriqueiras. Nesse período que nós estamos vivendo, algumas palavras estão recuperando o seu sentido, ou um significado novo para cada um de nós. Palavras como empatia, palavras como solidariedade,
são palavras vitais e fundamentais nesse processo no qual nós estamos passando. E que sem essas palavras, sem a realidade da empatia, sem a questão da solidariedade, nós não conseguiremos vencer esses obstáculos. Em tempos de isolamento social, por causa dos recursos que a tecnologia nos permite, a gente pode quase redimensionar esse isolamento social para um isolamento físico, porque, na verdade, nós podemos ser agentes do consolo de Deus, tomando algumas iniciativas. Nós podemos telefonar para uma pessoa, nós podemos enviar uma mensagem, nós podemos fazer um hangout. Os meus amigos da corrida, por exemplo, nós marcamos todos os sábados, nós temos o nosso hangout especial, onde nós nos encontramos por 40 minutos e nos atualizamos e conversamos. Assim, nós não só estamos impedidos de correr juntos no parque nesse momento, mas podemos ter nosso tempo juntos. É fabuloso esse tempo que a gente passa junto. A gente pode compartilhar algo com alguém, a gente pode talvez ajudar alguém, um vizinho, sempre tomando cuidado com as medidas de proteção. Mas e o que falar? O que dizer nesses contatos que possam ser expressão de cuidado de Deus? A gente pode ler um salmo para a pessoa que está ao outro lado. A gente pode ler um trecho de um livro. A gente pode reunir os nossos filhos com os filhos dos nossos amigos e, por meio do Skype, por meio do Zoom, ler um livro de histórias para as crianças. A gente pode sentar juntos, um de cada lado, e orarmos juntos o Pai Nosso. Em casa, a gente pode dividir tarefas, a gente pode mudar o repertório dos assuntos, a gente pode dispor de tempo para ouvir o outro atentamente, a gente pode organizar alguma atividade de lazer, a gente pode fazer várias coisas que, por meio dessas coisas tão triviais e corriqueiras, se expressar esse cuidado, esse consolo de Deus por meio de coisas simples e comuns. Deus nos consola por meio de coisas cotidianas, por meio de um contato de um amigo, por meio da expressão de afeto e cuidado. Deus assim nos envia titos que podem nos consolar e também nos envia como titos para consolar a outras pessoas. Vou deixar um desafio para vocês. Nessa semana, pensa assim: esta semana, com a ajuda de Deus, eu serei Tito na vida de ... E aí coloca alguns nomes que você gostaria de, nessa semana que se inicia, fazer contato com eles e expressar afeto, cuidado, ouvir, compartilhar, mostrar solidariedade, ser uma visita especial na vida dessas pessoas. Assim a gente pode ser instrumentos de Deus por meio de coisas simples na vida dessas pessoas. E se você, porventura, por alguma razão, acabou a luz na sua casa, ou o seu computador não está funcionando, o seu telefone acabou a bateria, você não pode fazer contato com ninguém, você ainda assim pode anotar o nome dessas pessoas numa folhinha e apresentar cada uma dessas pessoas em oração a Deus e pedir que Deus os console onde quer que estejam, que Deus os visite de uma forma que só o Senhor pode visitar. Então, assim, mesmo que você não tenha meios de fazer contato, você pode, em oração, lembrar essas pessoas e pedir que Deus console a cada uma delas. Deus nos consola por meio de coisas bem triviais. Deus nos consola por meio da chegada de amigos, Deus nos consola por meio do contato, Deus nos consola por meio de boas notícias. Assim como Deus pode nos usar para sermos instrumentos de consolo na vida de outros. Em tempos de isolamento social, não vamos perder de perspectiva a empatia, a solidariedade e fazer a seguinte pergunta: Senhor, a quem o Senhor quer me usar como fonte de consolo? Deus abençoe vocês. E não vamos esquecer, continue lavando as suas mãos e também lavando o coração, transformando o pânico em oração, transformando a preocupação em adoração, transformando o medo
em fé. Deposite a sua confiança no Senhor. Nós vamos passar por essa fase, lavando as nossas mãos e lavando também o nosso coração. Deus abençoe a cada um de vocês. Olá, pessoal. Vamos lá. Meio estranho, né? Como o Ziel falou. Realmente é bem estranho a gente fazer desse jeito, mas a gente vai se acostumando, né? Eu gosto de sempre lembrar antes dos louvores que a gente vem, mesmo que virtualmente, a gente vem para oferecer um culto a Deus, não consumir um culto a Deus. Eu acho que isso é a primeira coisa para a gente começar bem esse momento, né? Então, com esse espírito, eu queria convidá-los a prestarmos esse louvor a Deus nesse momento. A canção para o convite de adoração é uma canção nova, de autoria de Doug Plank e Bob Kauflin, do Ministério Sovereign Grace Music. O que me chamou a atenção nessa canção é que os autores mencionam os trechos bíblicos que os inspiraram na composição dessa canção, né? E algo que parece um tanto raro hoje em dia, né? A primeira estrofe ela é baseada na parábola do semeador, nos conduzindo para que sejamos aqueles que, com o coração pronto para ouvir a palavra de Deus, ela encontre solo fértil para dar uma grande colheita, né? A segunda estrofe é baseada em alguns versículos do Salmo 119, reforçando que é por meio da palavra de Deus que temos vida e luz. É ela quem nos guarda das tentações e nos dá discernimento. E a terceira parte da música cita João 6, no versículo 68, onde Pedro, isso eu achei bem legal, depois de questionado por Jesus se ele o abandonaria, ele responde assim: Senhor, para onde iríamos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E por fim o refrão, que cita o 2º capítulo de Filipenses, nos versos 9 a 11, que diz assim: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bom, a verdade é que eu sempre tive uma certa dificuldade de entender e interpretar a palavra de Deus, mas eu tenho buscado mesmo assim. E eu posso dizer que está sendo muito proveitoso nesse caminhar. Nesses dias que estamos vivendo, com muitos ruídos, vozes, gritos, acho que a palavra de Deus é o caminho seguro para a gente seguir. Vamos lá? Vamos escutar essa música? Quebra o duro e seco
revela-nos tua glória. Vamos tua palavra ouvir, até todos confessarem que é Senhor. Pra onde iremos nós, Senhor? Pra onde iremos nós? Tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós, Senhor? Pra onde iremos nós? Tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós, Senhor? Pra onde iremos nós? Tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós, Senhor? Pra onde iremos nós? Tens as palavras de vida eterna. A Jesus vem mostrar. A Jesus vem mostrar. Deus revela-nos tua glória. Vamos tua palavra ouvir, até todos confessarem que é Senhor. Amém. Eu quero orar com vocês neste momento. Será uma simples oração. E a oração é assim: Senhor, ajude-nos a reconhecer tuas expressões de cuidado em nossa vida. E ajude-nos, Senhor, a sermos expressão do teu cuidado na vida de outros. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém.